Gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos mais uma vez ao Orientando Famílias, esse espaço onde a gente fala de parentalidade, onde a gente também tem assunto polêmico, onde a gente traz ciência e psicologia de forma muito bem fundamentada para melhorar a relação entre pais e filhos. A gente cuida dos laços de afeto. Olá, boa Olá, noite. boa noite. Boa noite. Gente, Deixa bora eu. falar sobre psicologia, porque eu tava ali sentada tentando explicar matemática para criança, falhando consideravelmente. Então, Exato, vamos ficar aqui na nossa área, na nossa zona de conforto, por gentileza. Porque a o minha filha melhor foi que também. a gente ligou pro marido, né, que tá voltando para casa, aí a gente explicando o dever, ó, pô, explicando decimal, né? E Bernardo, como é que faz isso? Aí ele, mamãe, é assim, ó, faz ananana, entendeu? Aham. Aí ele, você não entendeu, né? Eu falei, não, mas se a Catarina entendeu, já basta. Sobre isso. A minha também veio, gente, com 3 folhas de exercício. Eu falei, minha filha, agora não, mamãe, precisa entrar numa live, né? Pelo amor, amanhã, você tem tempo amanhã? Vamos amanhã ver esse negócio? Gente, eu só consegui de relance ler um negócio que tava assim, linguagem técnica. Eu falei, meu Deus, o que fizeram com os trabalhos de casa de antigamente? Que não. Tá tudo muito complexo. Mas vamos lá, porque hoje a gente vai. Já teve muita polêmica nos dias de hoje, então hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco mais tranquila, que é sobre o nicho da orientação parental, mas de uma maneira um pouco mais com uma perspectiva de futuro. Tentando exatamente mostrar para vocês a importância, né? Como é que a parentalidade é um tema que eu diria que ele é transversal, assim, ele aparece querendo a gente ou não acreditar nisso, ou se a gente enxerga ou não, mas ele passa aí, ele aparece em quase que todos os locais onde o psicólogo trabalha, não só na clínica, né, mas nas instituições também, né, na justiça, na escola, no hospital, onde quer que tenham indivíduos em desenvolvimento, pessoas em desenvolvimento, a gente vai precisar lidar com a parentalidade. E mais do que nunca, ela está em voga por conta dos desafios atuais. A gente vem mais recentemente, até aqui no nosso perfil, né, falando de monitoramento digital, falando de telas, falando de dependência tecnológica, falando do Discord, falando dos desafios online, falando, né, esses dias mesmo, a minha filha, ela não tem acesso à rede social, ela não tem acesso, quer dizer, não tem acesso a celular, né, não tem um celular dela, e muito menos a qualquer coisa desse tipo, mas ainda assim ela veio com uma história de desafio. Ah, mãe, não sei quem vomitou na escola por causa de um desafio. E aí eu falei, oi? Né? Eu falei, que história é essa de desafio, filha? E lá fui eu conversar com ela sobre que ela não tem acesso, mas outras crianças têm acesso. E estão começando, né? Quinto ano, já estão começando a trazer isso. E aí um colega vomitou por conta de um desafio de comer umas balinhas lá. Sabe aquelas balinhas do Harry Potter? Da festa Ah, da. sei. Ela inclusive lembrou de você. Aquelas que a tia Fabi deu pra gente, eu falei, como assim? Enfim, né? Aí ela, não, e aí tinha que escolher a balinha e era um desafio. Eu falei, calma, da onde saiu esse desafio? Aí depois eu entendi que não era um desafio de internet, nada disso, foi um desafio que os meninos inventaram. Mas eu já aproveitei para explicar para ela, né, que esses desafios tendem a aparecer em outros locais, com um nível maior de complexidade e tal, e etc. Então, são tempos diferentes, são tempos mais caóticos, né? E que por mais que você não esteja dentro de certas. Não caminhe junto, paralelo a certas mudanças, essas mudanças elas farão parte da vida dos nossos filhos. Porque por mais que ela não tenha o celular, as brincadeiras se modificam. A forma das crianças Exatamente. serem
crianças, né? A forma tudo isso muda a própria infância. Então, isso vai esbarrar neles de alguma forma, né? Então, a gente hoje lida com complexidades e de administração mesmo, de complexidades muito maiores, ou no mínimo, muito diferentes do que as gerações anteriores, né? Porque a gente traz um pouco do nosso aprendizado de filiação para aquilo que a gente vai fazer com os nossos filhos, né? E eu acho que essas complexidades, elas exigem dos pais uma nova, é uma adaptação, né? Um processo de adaptação mesmo. E uma E eu acho adaptação que relativa. Ai, desculpa, te cortei. eu E acho que é isso que uma você está falando, né? Dessa questão da fragilidade que a gente encontra hoje nessa função parental, né? Isso, porque além da exigência de adaptação que sempre existiu na experiência subjetiva da parentalidade, né, digamos assim, em qualquer momento histórico, nesse aqui tem uma exigência de adaptação meio que acelerada, né? Muito acelerada quando a gente tem, por exemplo, a tecnologia, a inteligência artificial, uma dificuldade muito grande no reconhecimento do que é verdade, do que não é, né? Então, o que eu estou assistindo é real, não é real. O que meu filho está trazendo para casa, a velocidade com que a gente consegue, e eles também, né? Acessar informações. Então, é difícil até confiar. Porque se antes a gente, por exemplo, ia buscar uma informação de saúde com um especialista e a gente era obrigado a confiar naquele especialista, né? Que às vezes era até um médico da família, que a gente ia nele, mesmo que fosse no postinho, mesmo que fosse no público, né? Que ia até sempre ali naquele médico e a gente ia encontrar sempre mais ou menos aquela carinha e aquela referência. Hoje eu vou no médico, mas eu também vou no Google. Mas eu também pergunto para IA, né? Mas eu também pergunto para minha amiga que já consultou um outro especialista e que já tem um outro influencer que fala uma outra coisa, que testou uma outra coisa. Então é uma exigência de adaptação numa enxurrada de informação e esses pais precisando tomar decisões enquanto são pressionados pela escola, pela sociedade, às vezes pelo profissional de psicologia também. Então, a gente queria chamar a atenção de vocês para entender isso. Que estudar sobre parentalidade vem se mostrando cada vez menos opcional, tá? Porque você vai precisar, mais cedo ou mais tarde, isso chega na sua clínica ou na sua escola, né? Ou na escola onde você trabalha, ou na. A gente tem. Agora, né, nas últimas interações que a gente teve com pessoas interessadas na nossa formação, a gente conversou, né? Hoje a gente conversou com uma gestora de escola. Teve esses dias também me procurou uma menina que trabalha no TJ. Enfim, cada vez mais pessoas de diferentes. Teve uma outra que participou do retiro que trabalhava, acho que na assistência, né? Que ela estava Sim, com sim. famílias em situação de De vulnerabilidade. vulnerabilidade. Ou seja, cada vez mais as pessoas em diferentes contextos vêm percebendo aí a necessidade de ter esse conhecimento, de acessar esse conhecimento de uma maneira mais estruturada. Não é que ele não exista, né? Mas Sim. acessar esse conhecimento de uma maneira um pouco mais estruturada. E é muito E é isso que a interessante, gente queria Fá, chamar a porque atenção de assim, você. eu olhando assim pro meu histórico, assim, né, de atuação profissional, os pais que eu atendia há 15 anos atrás são bem diferentes dos pais que eu atendo hoje. São diferentes, mas eu vi que ali, há 15, 16 anos atrás, já começava um processo de fragilização, assim, da parentalidade, né? E eu penso isso porque, por exemplo, na época, as formações clínicas infanto-juvenis, elas não tinham, não tinha esse tema parentalidade. E eu imagino que hoje isso seja obrigatório dentro de uma formação de atendimento infanto-juvenil. E por melhor que fosse a minha formação, e
e foi a melhor, assim, eu escolhi dentro da minha abordagem terapêutica a melhor. Graças a Deus, inclusive, a melhor de criança e adolescente era aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, na minha opinião, né? A melhor, na minha opinião. Mas eu acho que é um pouco universal esse Sim, sim, sim. consenso, né? Enfim, e aquela formação não dava conta, mas não dava conta porque o contexto ainda não exigia, né? E aí foi interessante que agora na pesquisa do mestrado eu entrevistei 28 psicólogos, né? De atendimento que atendiam pais em algum contexto. Eu conversei com psicólogas com mais de 30 anos, né, de clínica, e eu pude perguntar isso, né? Nem era tanto do escopo da pesquisa, mas eu acabei perguntando, assim, porque elas citaram essa questão da mudança dos pais, né? Quando que você começa a perceber isso? E acabou casando bem com esse período de 15, 16 anos para cá, que a gente vem percebendo uma mudança muito grande dos pais nessa dificuldade de tomar decisões. Então, a gente vê muita insegurança mesmo. O que as crianças buscam nos pais é justamente essa segurança, é justamente essa firmeza, essa fortaleza que os conduz, né, nessa vida de uma forma saudável, né? Se a gente for até lembrar lá da teoria do apego de Bowlby. E eu acho que o que a gente percebe são pais muito inseguros, perguntando: eu posso fazer isso? Né? E eu posso fazer aquilo? Com muita dificuldade, eu acho que até muito mais na autoridade do que na. Eu acho que a gente passou da fase assim de. Eu acho que os pais hoje, de uma forma geral, já têm mais consciência sobre a necessidade de uma relação dialógica, uma relação de respeito, né? Eu acho que a gente agora está num outro ponto em que a gente precisa buscar um pouquinho assim do senso de autoridade, né, dos pais. Então a gente hoje acho que vive essa dualidade aí, assim, de ajudá-los em estratégias, né, e numa postura, numa educação respeitosa, que eu acho que isso já está meio consolidado, né, da necessidade. Mas tá, e o que a gente faz né, com lá o eixo das exigências, né? Quando a gente vai pensar nos estilos parentais, né? Então, o que a gente faz com o eixo da autoridade? Então, acho que estou falando isso tudo para assim, retratar, né, um pouco o quanto que nós estamos diante de uma parentalidade insegura mesmo. Porque junto a todas essas mudanças, né, junto a todas essas mudanças muito rápidas que exigem um processo de adaptação que a gente não dá conta mesmo. Muito menos as crianças precisam de tempo para aprender. Junto a isso, eu acho que a gente tem essa, teo, essa teorização toda sobre educação, né? Que já vem, isso não é novo, assim, a gente já vem lá, a psicologia começa com esse olhar mais técnico sobre a parentalidade, né? Se a gente for lá pensar sobre todo o contexto histórico da parentalidade, e a gente vem com essas teorias do que pode e o que não pode, essa normatização da parentalidade que gera mais insegurança ainda, né? Exatamente, exatamente. Gera segurança, gera insegurança, e retira da relação algo que a gente, como psicólogos, sabe que é indispensável ter em qualquer relação, que é a espontaneidade, que é a possibilidade de eu ser quem eu sou, com consciência, né? E com responsabilidade afetiva. E com a parentalidade também, não deve, a gente não precisa ter critérios tão diferentes assim quando a gente pensa, né, na relação entre pais e filhos. Claro que exige demandas, o nível de responsabilidade é um pouco mais assimétrica essa relação em alguns momentos, mas, né, do que, por exemplo, uma relação amorosa, né, uma relação de amizade, mas pode ser uma relação em que exista reciprocidade, em que exista algum nível de honestidade emocional e que exista espontaneidade. Então, hoje mesmo eu estava dirigindo, né, e eu estava, obviamente, estou sempre atrasada, né, gente, assim, estou sempre, né, enlouquecida.
E aí eu tô dirigindo e falando, cara, a 20 por hora. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, meu querido, você não quer chegar em casa, né? E aí eu vou falando, falo, que isso, desgraça, olha como é que você vira. E eu fico falando. E as crianças, kkkk, rindo no carro. Aí eu falei, ai, gente, desculpa, né? A mamãe fica xingando. Aí minha filha, não, mãe, você é tão engraçada. Mãe, é muito legal andar de carro com você. Você vai narrando, ela falando, você vai narrando o que que tá acontecendo. Aí eu falei, filha, mas eu vou melhorar, eu tenho que parar de ficar xingando, filha, as pessoas. Aí ela, não, mãe, mas você já parou de buzinar. Você já fez um avanço. Porque aqui em Brasília as pessoas não buzinam, é cultural. Então, assim, a única louca buzinando no trânsito era eu. Né? Você via um carro branco buzinando, certeza que era a Fabrício. Eu parei, né? Porque chamava atenção. Parei, eu falei, vou tomar uma multa qualquer dia que deve ser proibido isso, ninguém buzina. E aí ela, mãe, você já parou de buzinar, você está avançando, você está evoluindo. Eu falei, exatamente. Agora, minha próxima meta, filha, é parar de xingar, porque não é legal. E aí ela falou, não, mãe, tudo bem, você vai conseguir. Enfim, a gente veio rindo, veio dando risada. Entender que isso não retira, né, assim, não é não é suficiente para retirar a minha autoridade nessa relação, né? Eu não perco o respeito dela. A gente tem conseguido achar uma medida ali de ser espontânea e ainda assim manter uma relação respeitosa, né? Saber os momentos de zoar, saber os momentos em que não cabe aquilo, enfim, é também uma aprendizagem importante, social importante, né, de habilidades sociais importantes que vem pela modelagem, que não vem por uma regra, que não vem por uma aprendizagem formal. E que às vezes o psicólogo não se atenta a isso quando ele está ali ou atendendo a criança e fazendo ali o meio de campo, né, com os pais, ou quando ele recebe realmente os pais, ele não tenta compreender como é que está se dando a qualidade daquelas interações ali no cotidiano. Eu acho que justamente assim, a perda da autenticidade, ela interfere na qualidade. Ela interfere na qualidade de intimidade, né? Ela interfere quando, por exemplo, os pais ficam com tanto medo de errar que deixam de se entregar para aquela relação. E a gente vai errar. A gente vai errar. A gente vai estar nervoso um dia, a gente vai gritar. A gente vai estar nervoso um dia. Enfim, acabei de passar por um luto bem grande e tô mais indisponível, tô mais irritada, né? E minha filha outro dia falou, mãe, você tem sido tão... Ela falou, você tem sido tão grosseira comigo. E aí eu falei, ai filha, você me desculpa que mamãe tá com tanta coisa na cabeça, aconteceu isso, isso, isso. Vou descrevendo para ela. Mas essa relação de intimidade, de eu poder errar e ela poder falar para mim, mãe, você está passando do ponto, né? Isso faz parte de uma autenticidade, de uma relação autêntica, em que eu sou o que eu posso ser naquele momento e que ela pode me colocar limites, né? Eu acho que esse medo de errar, eu tenho percebido o quanto que isso tem atravessado essas relações. E aí a gente está falando disso tudo para mostrar que, para reforçar a ideia de que hoje estudar parentalidade é fundamental. Porque eu acho que é fundamental para qualquer clínica. Uhum. Para clínica individual, para quem atende clínica individual, para quem atende criança e adolescente, para quem atende em orientação parental, obviamente, mas essas questões vão nos barrar, elas trazem sofrimento. Exatamente. E até se a gente pensar na função social desse trabalho, no quanto que isso vai reverberar para essas pessoas que vão ficar, assim, né? Para essas pessoas que vão ficar para além da gente. Então, que habilidades que eles estão desenvolvendo, que capacidades que eles estão desenvolvendo, né? Esse ser humano, essa criança que coloca limite em você, que consegue colocar, né, ou que consegue sinalizar que você, que é a mãe dela, que é uma figura de autoridade, que talvez ela se sentisse ali mais acuada, ou que ela pudesse não perceber que ali havia uma grosseria e tal. Quando ela consegue fazer isso na relação com você, possivelmente ela vai conseguir fazer isso em outras relações. E o mundo vai ser um lugar melhor por isso. E ela vai ter relações melhores por isso.
Quando, sei lá, o meu filho, a minha filha conseguem se posicionar ou conseguem ser mais humanos, mais empáticos, enfim, né? Seja lá que habilidades que eles estejam aprendendo na relação com a gente ou num contexto de desenvolvimento mais saudável, eles vão transbordar isso nos outros espaços sociais onde eles conviverem, porque de fato a família é esse espaço de esse primeiro espaço de experimentação social. Então, quando a gente fala que o futuro da clínica passa pela parentalidade, não é uma frase, a gente está querendo aqui, né, lançar essas frases de efeito, mas de fato, quando a gente, inclusive, vai estudar parentalidade de uma forma mais séria, o fenômeno da parentalidade, a história da parentalidade, o conceito da parentalidade, a gente vai ver que a família é o que inscreve alguém na sociedade. A maneira como a gente chega numa sociedade é pela família. É quando a gente não tem a família e o Estado assume essa tutela e fica desesperadamente tentando encaixar a gente numa família, que é, por exemplo, o sistema de adoção. Certo? Porque a família é o que garante, um sobrenome é o que garante a gente uma identidade. O nome, o sobrenome é o que garante a gente estar inscrito e autorizado a circular na sociedade, né? A nos tornarmos cidadãos. Então, eu diria que não só a parentalidade é o futuro da clínica, como se ela cuidar e olhar para essas questões é o que garante o futuro da própria sociedade, é um cuidado com as gerações. A gente precisa olhar para isso como profissionais de saúde e como profissionais de saúde mental. A gente precisa, por exemplo, a Fabi está estudando no mestrado ansiedade, né, Fabi? Sim. Por exemplo, né? Então, algo que a gente agora não, né? Sim. Algumas pessoas já estão estudando há um pouco mais de tempo. A própria Fabi está estudando no mestrado. Mas é fundamental e é uma coisa que a maioria dos psicólogos não pergunta, não investiga quando recebe, por exemplo, uma criança e um adolescente para um primeiro atendimento, é se existe uma psicopatologia parental. Isso é absurdamente relevante para o contexto. Isso é absurdamente relevante. Porque isso vai ter uma interferência direta, não é hipótese, não. Né? Se existe uma psicopatologia parental, a gente muda as condições do ambiente de desenvolvimento daquela criança. Se eu tenho uma mãe ansiosa, um pai depressivo, eu já tenho condições diferentes ali. Eu já tenho, né, por exemplo, uma mãe depressiva, eu tenho né, assim, eu já tenho ali talvez um prejuízo maior até na questão do apego. Eu tenho talvez uma mãe menos disponível emocionalmente para aquela criança, né? Eu tenho uma criança que talvez tenha ali uma outra necessidade emocional negligenciada. Tá? E muito a depressão está muito relacionada, inclusive, à agressividade nas relações entre pais e filhos, né? E o quão importante é a gente entender como é que, falando dessa inscrição da família como movimento de inscrição, né? A família, de fato, é aquele primeiro grande núcleo social dessa criança, né? E a partir do que ela vive ali, ela vai ampliando esses núcleos conforme ela vai crescendo e ela vai entrando né? E aí ela entra na escola e aí esse núcleo se amplia e aí isso vai acontecendo até que ela tá lá, que ela se torna independente desta família. E aí, óbvio que a gente precisa pensar o que está sendo vivido e desenvolvido ali, né, nesses micro ambientes sociais, né? Porque eles vão para o macro. É assim, é isso que vai formar a nossa sociedade, né? Então, se, por exemplo, a questão do limite é uma questão que me preocupa profundamente. Porque, assim, como será uma sociedade em que o senso de autoridade, o senso de regra, de limites, não está bem estabelecido? Isso é o que rege uma sociedade. Sim. A gente ter limites, né? A gente precisou, a gente construiu para viver em sociedade, a gente entendeu que a gente precisava de regras, a gente precisava entender o limite do outro. Né? Então, isso me preocupa muito, assim, como será esses macro ambientes sociais
se isso não está sendo vivenciado no microambiente. E aí, quando a minha filha falou para mim, você está sendo grosseira comigo, isso não quer dizer, porque aí as pessoas fazem a leitura de que, essa é uma família dentro desse modelo que a gente vê hoje, como é que eu posso dizer? Permissivo, né? Sim, Porque entende-se que a permissividade gera respeito, né? Assim, é, e não, gente, eu não sou. Eu sou uma pessoa até bem exigente, assim. Às vezes me pergunto se eu não sou demais, que impõe limites demais, enfim. Mas é porque eu tenho o entendimento de que isso é extremamente necessário para que elas para que elas entendam, por exemplo, que na escola elas têm que seguir alguma autoridade. Elas podem questionar, elas podem achar que tem alguma coisa errada e elas fazem isso, né? Tanto que ela se virou para mim e falou: opa, acho que você está passando dos limites. No entanto, elas têm uma autoridade a respeitar ali. E você está falando desse papel social mesmo do profissional que atende essas famílias. Porque a gente precisa começar a refletir, a gente faz isso aqui, a gente tem um papel político, né? exato. Quando eu e Fabrícia, a gente se coloca contra uma educação ou uma leitura da educação positiva como uma educação permissiva. Né? Quando eu falo lá no Renovation que os pais precisam assumir a autoridade. Entende? Assim, eu acho que é um papel, é isso, é um ato político mesmo, né? Sim, é um posicionamento que é importante para o lugar de fala que a gente assume, e eu não estou falando nem de rede social, eu estou falando também desse lugar de profissionais de saúde que compõem a rede de proteção de crianças e adolescentes. Esse ponto que a Fabi está trazendo é um ponto muito relevante, porque a gente, em alguma medida, também está contribuindo para formar opiniões, para construir crenças que sustentam o exercício da parentalidade no cotidiano, querendo a gente ou não. Mas eu não sou psicóloga parental, querido, você não precisa ser. Se você dentro do seu, quer dizer, você não precisa se intitular. Se dentro do seu consultório você dá uma orientação para um pai ou para uma mãe no improviso, e isso vai sendo reproduzido, se você não vê o elefante branco que está lá no meio da sala e isso passa desapercebido, né, e você não intervém, de alguma maneira você está contribuindo. Se você não consegue identificar, ou se você taxa, rotula como agressiva ou negligente uma mãe que, na verdade, está com um quadro depressivo, você está falhando aí na tua função social. É isso que a gente está dizendo, e é isso que, de alguma maneira, a gente está tentando, que a gente está trazendo aqui como discussão para alertar vocês, né? Deixa eu ler aqui a Andrea. Ela falou: todas as teorias foram construídas partindo da organização de família, né? Eu estou entendendo que é olhando para esse fenômeno família, né? Para a organização familiar. Contudo, o conhecimento não foi estendido aos pais. A clínica do individual, né, ilusionista. Entendi. Eu acho que ela quis dizer que a clínica acabou ficando ali na ilusão de que a gente conseguiria resolver o problema a partir do indivíduo. E eu concordo plenamente com você. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente retirou o indivíduo do todo, né? E achou que a gente conseguiria, ao retirá-lo do todo, resolver ali, né, essa individualização dos problemas. E isso na verdade, isso foi um processo histórico que chegou também para a psicologia. Eu acho que para Fabiana e para mim isso teve um efeito um pouco menor, eu vou te dizer por quê. Porque a gente se formou numa faculdade onde a psicologia social era muito forte. A gente sempre considerou os condicionantes de alguma maneira. A gente tinha 500 aulas com milhares de professores. A gente teve muita aula de psicologia social, de saúde coletiva, de um tanto de coisa que nunca deixou muito a gente escapar para essa coisa da clínica individualista. Embora a gente
tem aí, né, estudado ali a clínica individual, mas a gente nunca foi muito por esse caminho. E depois a gente fez uma formação em gestalterapia, onde a gente rapidamente, né, onde a gente já começa entendendo que o todo é maior que, né, sempre maior que a soma das partes e que não existe um ser cindido. Então, a partir daí, a gente nunca mais parou de ter esse olhar holístico, né? Não é místico, holístico enquanto místico não, né? Mas esse olhar para o todo. E isso facilitou um pouco a nossa vida. Mas eu concordo com você. Que houve esse movimento que atingiu a clínica e a gente esqueceu que o ser humano ele não vive numa bolha. Que o E é ser humano ele vive curioso, em relação. é curioso quanto a gente enxerga isso nos questionamentos dos nossos alunos e de outros psicólogos que perguntou pra gente assim, tá, mas essa é uma questão individual. Não pode ser trabalhada na orientação parental. É. Tá, mas e a gente questiona, né? Tá, mas essa é uma questão individual que está afetando a parentalidade. Então, ela pode sim ser tratada dentro do ambiente, dentro do recorte da clínica da parentalidade. Uhum. Então, é bem o retrato disso, né? De que existe algo que é do nível individual, como se isso só pudesse trabalhar por esse ângulo especificamente, né? Exato. E não, nós somos psicólogos acima de qualquer coisa, né? Estamos ali com pais trazendo questões, inclusive no próprio retiro que a gente teve no sábado, a gente traz um exemplo clínico onde questões, né, individuais e questões da conjugalidade, nesse caso, aparecem dentro de um processo né, de orientação parental e que precisa ser trabalhada porque atravessa totalmente a parentalidade. Então, é um pouco de se desamarrar desse olhar individualizado, né, da clínica. Exato. Inclusive aproveitar como se a experiência subjetiva da parentalidade ela não fosse potente para promover mudanças mais individuais, né? Então eu, por exemplo, sempre falo como pessoalmente a maternidade ela foi transformadora para mim, né? Eu nunca fui uma pessoa afetuosa no sentido do toque, de abraçar, de beijar. Gente, se não fosse o meu filho, principalmente o Pedro, que gosta muito, né? Que pede muito, que demanda muito isso. Talvez eu nunca tivesse desenvolvido essa característica, porque todos os outros meus relacionamentos se adaptaram. Até meu marido, coitado, se adaptou essa coisa minha um pouco mais distanciada, assim, né? O meu te amo vinha de outras formas. Até que eu tive um filho que, assim, o tempo inteiro ele tá se esfregando e ele dá um jeito e ele acorda e ele até hoje... Mãe, você não fez o nosso chameguinho, mãe? Se ele acordar e ele não fizer o tal do chameguinho, o dia dele não começa. E ele fala pra mim, mãe, eu vou crescer, mas eu vou aparecer na tua casa só pra fazer esse chameguinho. Eu falei, menino, pelo amor de Deus, tu acha que tu vai mudar de ideia, mas tudo bem. Enfim, e talvez eu não tivesse transformado, se eu não tivesse sido convidada a desenvolver esta outra, sei lá, característica, se não fosse a experiência da maternidade com esse filho, especificamente, que traz essas características, né? Então, até que ponto a gente não pode aproveitar a experiência subjetiva da paternidade e da maternidade, ainda que na clínica individual, para que aquele sujeito experimente uma outra forma de estar no mundo. Por isso que, retomando aquilo que a gente afirmou no início da live, conhecimento sobre parentalidade não é opcional. Porque mesmo que o cliente, o paciente, ele tenha te contratado, digamos assim, para o atendimento individual, se ele é pai ou se ela é mãe, isso vai aparecer. Algum nível de sofrimento, alguma questão daquela relação, ou alguma característica individual vai afetar o exercício da parentalidade. E o fato de você não observar isso, não trabalhar isso, não intervir sobre isso, não significa que aquilo não está ali. Pode ser só que você realmente não esteja percebendo e aquilo esteja passando e você esteja, sei lá, focando, né, na relação com o trabalho. Pode ser, inclusive, por exemplo, que
metade do estresse que ele tem, que ele tá relatando com o trabalho, eu tô insatisfeito com o meu trabalho, eu tô infeliz com o meu trabalho, porque o meu chefe, não sei o quê, possa ser exatamente porque aquele trabalho não está deixando ele viver o projeto parental. Por exemplo, e você nunca perguntou sobre isso, ou ele nunca parou para pensar sobre isso, né? Ou ela nunca parou para pensar sobre isso. Esses dias eu lia, eu acho que foi o. Agora eu não lembro quem foi o humorista que falou sobre isso, né? Mas eu achei interessante. Ele fez um podcast com a Vera Iaconelli, que fala de parentalidade, e ele disse falando sobre paternidade, né? E ele disse que ele se curou de uma masculinidade tóxica por meio de uma paternidade cuidadora. Quando ele experimentou essa paternidade que ele está chamando, né, de paternidade cuidadora, né, de se envolver de fato ali nos cuidados, na relação com o bebê, etc., que ele se percebeu curado, né, ou em processo de cura de uma masculinidade tóxica. E ele falou, talvez esse seja o caminho para os homens, né? E aí eles bateram um papo lá meio filosófico, porque ela é psicanalista, né, e fala sobre parentalidade, e eles bateram um papo meio filosófico aí sobre isso, sobre essa temática. Ou seja, achei super interessante, inclusive, né, ele trazer essa reflexão na perspectiva de um homem vivendo a experiência subjetiva da paternidade e fazendo link sobre como isso mudou a forma dele ser homem, dele estar como homem, dele se posicionar enquanto homem no mundo, né? Mudou ali a qualidade da masculinidade, né? Da expressão da masculinidade dele. Ou seja, é uma experiência subjetiva que precisa ser considerada. Se a gente não tá... Eu não entendo por que a gente não considera. Eu não entendo porque que nunca falaram pra gente considerar na faculdade, nunca deram aula pra gente, nunca... Sempre consideraram isso, sei lá, meio biológico, natural enfim. Então, acho que como vem chegando muita gente nova no perfil, a gente resolveu fazer uma retomada, digamos assim, de alguns assuntos básicos, sabe? Vamos retomar a base, vamos começar a falar de novo, assim, de onde tudo começou, de como a gente começou, de por que a gente trata desse assunto, o que a gente está fazendo aqui nesse Instagram. Então, essa live de hoje foi um pouco para a gente mostrar para vocês a importância da temática. Hoje a gente quer que vocês saiam daqui com essa pulguinha atrás da orelha do... Será que a minha escuta tá devidamente refinada? Será que eu tô prestando atenção nessas coisas? Será que aquele meu paciente que é pai ou mãe, meu paciente de clínica individual que é pai ou mãe, eu já prestei atenção quando ele traz alguma coisa da relação dele com os filhos ou da coparentalidade dele? Porque às vezes ele tá falando da esposa ou do marido, ou ela tá falando do marido, não sobre o subsistema conjugal. Às vezes eles estão falando sobre o subsistema coparental. E aí é uma outra coisa. Eles se afetam? Se afetam. Tem um campo de interseção ali, mas é uma outra coisa, né? Que requer uma outra avaliação e que gera conflito e que gera, enfim, estresse. Então, será que vocês estão ouvindo? Será que quando vocês recebem a criança e o adolescente, será que quando você recebe os pais das crianças e adolescentes que vocês atendem, vocês realmente estão fazendo uma escuta mais atenta para compreender como aqueles pais... Será que vocês saem do óbvio? Não, é uma parentalidade autoritária, permissiva, negligente, são pais sem noção, são pais legais, são pais chatos, para realmente compreender como aquela parentalidade se dá, sobre que pilares ela se sustenta, sobre que crenças, que recursos eles têm para exercer aquela parentalidade, que estratégias eles utilizam, sabe? Será? E se vocês consideram a possibilidade se vocês já se atentaram para a possibilidade de realmente oferecer esse trabalho como mais um serviço dentro aí do escopo de serviço que vocês oferecem. Então, hoje o objetivo dessa live era só dar essa provocada, tá? E também falar que a gente está essa semana, não foi uma coisa que a gente divulgou muito abertamente, mas a gente está essa semana com algumas vagas abertas para a nossa
A gente está na turma 22 no retiro, quem participou do retiro, né? A gente abriu vaga lá durante o retiro, e aí quem estava no retiro, né, teve alguns bônus, teve um privilégio de alguns bônus especiais, mas alguns bônus se mantêm também para quem não participou do retiro. Então, quem tiver. Inclusive, quem ainda não fechou assim, corre o risco de perder os bônus iniciais. Então, corram aí. Se você deu sinal, não Falo fechou nada, ainda, corra, falo nada. senão vai perder. Aí depois vocês vêm atrás da gente, aí fica brava com a gente. Aí eu não posso falar nada, porque a gente tem palavra, entendeu? Nós somos mulheres de palavra, a gente sustenta a nossa palavra. Enfim, mas estamos aí numa abertura relâmpago de turma, da turma 22. Então, quem tiver interesse em entrar na nossa formação e levar a sério esse negócio aqui, chama a gente no direct, que aí a gente conversa com vocês e a nossa equipe entra em contato. Tá bom? Seguimos por aqui, papeando, conversando. Beijo pra vocês, beijo, Fabi, boa noite. Beijo, gente. Obrigada aí pela participação de vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau.